Vocês sabem que esse podcast seguia pelo humor deste que vos fala. Só que hoje o clima mudou. Quem assumiu o painel de controle foi o Raiva. Sim, aquele vermelho do filme Divertidamente. O vermelhinho irritado que explode fácil, que fica com a cara em brasa só de ouvir uma injustiça ou uma incoerência. No filme, ele representa aquela emoção que a gente tenta controlar, mas que quando aparece é porque alguma linha foi cruzada. E é bem por aí que vamos hoje. Tem coisa entalada, tem verdade atravessada, e tem assunto que precisa ser dito mesmo que incomode. E se incomodar, talvez seja esse o sinal de que a conversa é urgente. Então segura firme, porque hoje não tem filtro, tem desabafo, tem crítica e tem um pouco de fogo sim, porque às vezes é no calor que a mudança começa. E olha, parece que no meio da tradução e da interpretação, dizer o óbvio virou crime. E falar a real é mais grave do que bater em mãe. Mas tem coisa que não dá mais para engolir calado. Não dá para sorrir e fingir que tá tudo certo quando está tudo atravessado. Então prepara o fone, ajusta a postura, porque hoje não tem meia palavra. Não tem paninho quente para aliviar ego de IAP nenhum. Hoje tem desabafo, daqueles que saem do peito direto para provocar reflexão. Ou quem sabe, uma boa treta nas palavras de Camargo. Abre aspas. Não deem fama para pessoas estúpidas. Não faça com que as pessoas estúpidas sejam famosas. Me surpreende que eu tenha que falar isso. Você pode dizer, Bira, eu sou responsável, eu não estou dando palco para maluco, mas você pode estar. Fecha aspas. Bira, 2023, vídeo do YouTube. Então hoje eu grito, socorro Deus, porque o que eu mais vejo é gente batendo palma para maluco nessa internet. Pois bem, eu sou o Arley dos Santos, mestre e doutor em estudos da tradução, e no episódio de hoje vamos refletir como as nossas práticas, muitas das vezes inocentes nas redes sociais, podem estar dando palco para IAP maluco por aí em nossa complexa área de trabalho. Porque hoje você vai ter certeza que de tédio o intérprete não morre. Sejam bem-vindos. As redes sociais são ambientes digitais projetados para maximizar a interação e a permanência do usuário dentro das plataformas. Elas operam a partir de algoritmos avançados que monitoram e analisam o comportamento de cada pessoa, aprendendo suas preferências para oferecer conteúdos que prendam sua atenção pelo maior tempo possível. Essa lógica não é acidental, pois o principal objetivo das redes sociais é a retenção da audiência, garantindo mais visualizações para anúncios e coletando dados que alimentam um modelo de negócios baseado na publicidade. Quanto mais tempo o usuário passa navegando, mais valioso ele se torna para a plataforma, que continua refinando seu feed para estimular esse ciclo de engajamento. A maneira como essas redes são estruturadas torna o ambiente altamente viciante. O feed infinito elimina qualquer ponto de parada natural, impedindo que o usuário sinta que chegou ao fim de algo, o que o mantém rolando a tela indefinidamente. As notificações criam pequenas interrupções ao longo do dia, ativando um gatilho de curiosidade, incentivando o retorno constante. Abre aspas. Nos últimos anos, autores do campo da comunicação têm argumentado que plataformas como Facebook, YouTube, TikTok e Twitter, o atual X, são fundamentais nos processos de busca por reconhecimento e representação social. Potencialmente, conectam vozes plurais que desafiam narrativas convencionais existentes sobre elas. Fecha aspas. Campanella, 2023, página 2. O formato de conteúdo curto, como Reels, TikToks e Stories, reforça essa lógica ao entregar estímulos rápidos e envolventes, treinando o nosso cérebro para buscar recompensas imediatas e tornando mais difícil a concentração em interações mais profundas. O vício em redes sociais tem raízes diretas na forma como o cérebro processa as recompensas. Cada curtida,
comentário ou nova interação libera dopamina, um neurotransmissor ligado à sensação de prazer e motivação. Esse mesmo mecanismo está presente em vício de jogos de azar, onde a expectativa pelo próximo prêmio mantém o jogador preso a essa atividade. A imprevisibilidade das redes sociais reforça esse comportamento, pois nunca sabemos quando um post será bem recebido ou quando veremos algo interessante no feed. Isso cria um ciclo viciante, em que buscamos constantemente a próxima dose de validação social ou entretenimento. Outro fator que reforça essa dependência é o medo de estar perdendo algo importante, chamado de Fear of Missing Out, o famoso FOMO. As redes sociais dão a ilusão de proximidade e conexão constante, fazendo com que qualquer período offline pareça uma perda de oportunidade ou de atualizações relevantes. Esse medo faz com que as pessoas retornem compulsivamente às plataformas, verificando notificações e interagindo repetidamente durante o dia. O vício em redes sociais não acontece por acaso, mas sim porque essas plataformas são projetadas para explorar mecanismos psicológicos e neuroquímicos que garantem o nosso engajamento contínuo. O impacto do uso excessivo pode ser profundo, afetando desde a produtividade até a saúde mental, criando ansiedade, dificuldade de concentração e uma relação de dependência digital. Entender essa lógica é essencial para que possamos estabelecer um uso mais consciente e equilibrado dessas ferramentas, reconhecendo seus benefícios sem nos tornarmos reféns de suas estruturas viciantes. A holofotação, conceito criado pela pesquisadora em sociologia Senhorita Bira em um vídeo intitulado Me Faça Famoso, é um fenômeno que reflete a maneira como a atenção é distribuída em um determinado contexto. Quando os holofotes recaem sobre algo ou alguém, o que está ao redor entra em sombra, não necessariamente por falta de mérito, mas porque o foco se tornou algo seletivo. Esse movimento de luz e escuridão não é apenas uma questão de visibilidade, mas principalmente de narrativa. Aquilo que está iluminado passa a ser percebido como algo mais relevante, digno de nota, enquanto o que permanece na penumbra corre o risco de ser esquecido ou sequer reconhecido. O curioso é que a holofotação não ocorre apenas por quem recebe essa luz, mas também por quem a direciona. Existe um jogo entre quem se coloca no centro e quem permite ou reforça essa centralidade. Às vezes, é uma escolha deliberada. Outras, um reflexo de padrões estruturais, de hábitos enraizados na forma como percebemos e validamos o que nos cerca. Mas a luz por si só não define o valor das coisas, pois se desligarmos os holofotes, tudo continua existindo, independentemente do que foi iluminado. A verdadeira questão, então, não é apenas quem está no centro, mas o que essa centralidade nos impede de enxergar. Parece que entramos oficialmente na era da holofotação do medíocre, onde, ao invés de termos um filtro mínimo de qualidade, qualquer coisa ganha os palcos nas redes sociais. Desde traduções desastrosas até posturas absolutamente incompatíveis com a ética profissional. E o pior, a gente não só assiste passivamente, não, a gente compartilha, curte, comenta e até defende. A desgraça não é apenas praticada, ela é amplificada, glorificada e por algum motivo bizarro tratada como representatividade. Hoje, basta uma pessoa gravar um vídeo fazendo uma interpretação completamente equivocada, sem respeito por parâmetros linguísticos, sem adaptação ao contexto, sem coerência com a linha de chegada e pronto, viraliza. E a justificativa para o desastre? Mas pelo menos a pessoa tentou. Como se fosse aceitável que um profissional que se propõe a trabalhar com comunicação se contente com o mínimo aceitável de erro.
Em que momento a gente decidiu que a tentativa era suficiente para garantir reconhecimento? Desde quando o campo da tradução e da interpretação de, entre, para línguas de sinais passou a operar no modelo de todo mundo ganha estrelinha por participação? E não para por aí. Além das traduções equivocadas, há ainda a disseminação de pronunciamentos polêmicos de pseudo-especialistas, que, sem embasamento algum, cismam em reinventar conceitos fundamentais da área. Gente que nunca leu um artigo acadêmico sobre a profissão, mas que se sente completamente apta a ditar tendências e verdades absolutas, baseando-se unicamente em vivências, ou no famoso, no meu tempo era assim. E o mais surreal é que, ao invés de serem corrigidos, essas figuras são idolatradas, entrevistadas e até chamadas para evento como referências. Porque, claro, em tempos de rede social, quem tem mais seguidores sempre sabe mais do que quem tem mais estudo, não é mesmo? E não podemos esquecer das práticas claramente antiprofissionais que viram trend como se fosse um novo desafio do TikTok. O intérprete faz piada com um evento sério durante uma transmissão ao vivo. O profissional que interrompe a própria interpretação para dar sua opinião pessoal sobre o conteúdo. Aquele que se mete em discussões desnecessárias nas redes sociais, expondo colegas e jogando por terra qualquer noção já inventada sobre a ética. Mas tudo bem, porque ao invés de questionarmos esse tipo de comportamento, nós damos palco. Transformamos a incompetência em entretenimento e fingimos que está tudo dentro da normalidade. A verdade é que a lógica da viralização sequestrou o nosso senso crítico. Já não importa mais se algo é correto, bem feito ou profissionalmente aceitável. Importa apenas se gera engajamento, se causa polêmica, se rende comentários, se faz as pessoas pararem por 5 segundos para interagir. A profissão, nossa profissão, que deveria ser levada a sério, virou um espetáculo de improviso mal feito. E o que deveria ser rechaçado vira tendência. Simplesmente porque ninguém mais quer ser o chato que aponta o erro. Afinal, vivemos no tempo da positividade tóxica, onde qualquer crítica é vista como ataque, e onde a exigência por qualidade é taxada de arrogância. E assim seguimos, afundando cada vez mais nesse pântano, onde a mediocridade se confunde com inovação, onde os erros grosseiros são vendidos como estilo pessoal, onde a ética virou um acessório opcional. E o pior, quem ousa dizer algo se torna o vilão da história, enquanto os que perpetuam esse caos continuam brilhando sobre os holofotes que nós mesmos seguramos. No episódio 10 do nosso podcast, Não Olhe Pra Cima e os Nossos Negacionismos Diários, eu já antecipava isso. Estamos em um looping eterno de combate às práticas que, na prática, ninguém quer realmente erradicar. A cada novo caso de aberração profissional, a comunidade TILSP reage em massa, indignada, furiosa, porém compartilhando, refutando, comentando e no fim, nada muda. Porque o sistema das redes sociais não se importa com o que estamos dizendo, mas com o quanto de tempo estamos falando sobre isso. A intérprete que holofotou a própria ignorância ao usar o termo linguagem de sinais teve uma ascensão meteórica. Bastou um erro básico, aquele que qualquer pessoa minimamente envolvida com a Libras já sabe que é um tropeço primário, para que do nada as redes sociais fossem inundadas como postagens reafirmando, abre aspas, Libras é língua. Como se cada erro grotesco fôssemos obrigados a restaurar as bases do conhecimento do zero. Até quando? Como se uma profissão consolidada tivesse que se submeter ao mesmo nível de alguém que não fez o mínimo do dever de casa. E o que me choca não é a ignorância da pessoa em questão, mas sim o fato de que nós mesmos criamos o fenômeno. Gastamos tempo e energia discutindo algo que nem deveria ser assunto. E se esse caso já era um circo, o que dizer da falsa intérprete do poeta brasileiro?
Sim, pessoal, eu sei que eu perdi o timing desse meme, mas é importante a gente deixar registrado. O festival de postagens tentando minimizar o erro, tratando-a com pena como se fosse uma alma desavisada que só tentou fazer algo bonito. Como se não estivéssemos falando de uma pessoa que usurpou um espaço profissional e distorceu o próprio conceito de acessibilidade. O tom das mensagens era quase sempre o mesmo, aquela melancolia performática, típica de quem me conhece sabe. Ou seja, uma tentativa vazia de mostrar que a pessoa não compactua com a situação, mas que, no fundo, não quer se indispor demais. Porque hoje ninguém quer ser visto como agressivo, mas todos querem um likezinho da problematização. Abre aspas. Muito me admira que alguém com 551 mil seguidores adote uma postura tão antiprofissional, tratando com descaso uma função que exige qualificação, ética e responsabilidade. Popularidade não é sinônimo de competência, e influência não pode ser utilizada para justificar a banalização de uma profissão tão essencial. A comunidade surda não precisa de improviso ou boas intenções disfarçadas de profissionalismo, mas de intérpretes capacitados que compreendam a seriedade do seu papel. Quem se propõe a atuar como intérprete, seja pago ou ainda voluntário, deve estar tecnicamente preparado, pois erros podem comprometer direitos, acessibilidade e dignidade dos surdos. O mínimo que se espera de alguém com tamanha visibilidade é compromisso com a qualidade e o respeito à profissão. Qualquer postura diferente disso não apenas desvaloriza a categoria, mas também fere diretamente a comunidade que se pretende atender. Fecha aspas. Do Santos 2024, comentário em rede social. E o que recebi como resposta por esse comentário? Sente, abre aspas. Pois é, tem muito doutor em tradução que se acha, fecha aspas. A grande questão é, até quando vamos nos prestar a esse papel? O ato de refutar, compartilhar e esclarecer esses casos não é mais uma estratégia de educação, é um combustível para o próprio problema. Enquanto gastamos nossos argumentos desmontando obviedades, figuras irrelevantes para a área ganham alcance, transformando-se em microcelebridades da ignorância. A sensação de estar combatendo esse tipo de prática é uma ilusão. A única coisa que estamos fazendo é manter o assunto vivo, alimentando os algoritmos que não distinguem qualidade de barulho. O ciclo se repete, porque caímos na armadilha do engajamento. Quanto mais indignação, mais visibilidade. Quanto mais visibilidade, mais incentivo para que o próximo aventureiro tente a sorte. Porque não importa se o holofote ilumina por aplauso ou por crítica. No fim, ele ilumina. E, enquanto estivermos segurando a luz para quem não merece, continuaremos neste teatro, onde o erro vira espetáculo e a profissionalização da área continua sendo uma nota de rodapé no script do caos. Até quando vamos tolerar a banalização de uma profissão que exige preparo, estudo e responsabilidade? Desde 2016, tenho compartilhado conhecimento, incentivando formações, promovido debates, criando materiais que poderiam e deveriam servir de alicerce para a construção de profissionais mais sérios. Mas me parece que estou jogando palavras ao vento, porque no fim, o barulho do improviso e a ignorância sempre encontra um jeito de abafar o som de um trabalho bem feito. A desculpa é sempre a mesma. Não tive oportunidade, estou tentando. Ah, é só o começo. Mas até quando vamos aceitar que tentar seja suficiente para quem se propõe a trabalhar com a comunicação de outras pessoas? Em que momento passamos a achar normal que a figura do intérprete, essencial para a acessibilidade linguística, possa ser ocupada por qualquer um que simplesmente queira ser intérprete, sem qualquer compromisso com a qualidade? A legislação já diz com todas as letras: exercer uma profissão sem preencher os requisitos legais é ilegal.
conforme o artigo 47 do Decreto-Lei 3.688 de 1941. Mas, na prática, esse artigo do Código Penal parece ser apenas um detalhe inconveniente. Enquanto a gente debate sobre formação, ética e competência, tem gente atuando sem qualificação, distorcendo contextos, desvalorizando um campo inteiro de conhecimento e, pior, sendo aplaudido por isso. A questão não é mais apenas sobre o conhecimento técnico, é sobre dignidade profissional. A cada intérprete que surge sem estudo, sem preparo, sem compromisso com a área, estamos legitimando a ideia de que qualquer um pode ocupar esse espaço. E isso não prejudica só a profissão, prejudica a própria comunidade surda, que precisa lidar com a mediocridade de quem sequer entende a responsabilidade do que está fazendo. Então eu mais uma vez me pergunto, até quando? Até quando vamos assistir a esse circo e fingir que está tudo bem? Até quando vamos gastar tempo corrigindo erros primários ao invés de avançarmos na construção de um campo sólido e respeitável? Até quando vamos permitir que a ignorância, a conveniência e a preguiça intelectual tenham mais espaço do que o esforço legítimo de quem busca ser um profissional de verdade? O problema não é só o erro individual de um ou outro. O problema é que, ao aceitarmos isto, estamos assinando um contrato invisível onde a seriedade dá lugar ao improviso. E a profissão vira palco para o amadorismo. E se a gente não começar a tratar isso com o peso que realmente tem, então não vai ser o artigo 47 do Código Penal que vai resolver. Vai ser o próprio mercado, descartando profissionais competentes em favor do espetáculo da mediocridade. Até quando vamos fingir que as notas de repúdio são ferramentas eficazes para coibir a banalização da profissão? A cada nova aberração no campo da tradução e da interpretação, vemos diversas instituições emitindo comunicados formais, redigidos em tom graves e carregados de indignação institucionalizada. Válido? Sim, válido. Mas na prática, qual é o impacto real dessas manifestações? Amanhã, os mesmos profissionais que hoje foram repudiados estarão exercendo suas funções sem nenhuma consequência, como se nada tivesse acontecido. E a gente sabe que nada realmente acontece. As notas de repúdio, no final das contas, se tornaram um ritual burocrático de autossatisfação institucional. Uma forma das entidades manterem as aparências, como se a simples emissão de um documento público fosse suficiente para resolver a questão. Mas repudiar sem consequência é o mesmo que endossar, porque a falta de ação efetiva apenas reforça a mensagem de que, apesar da indignação oficial, no fundo nada muda. Enquanto as instituições se limitarem a assinar papéis e publicarem textos protocolares, os falsos intérpretes seguem atuando. Os profissionais incompetentes continuam sendo contratados, e o mercado, cada vez mais, normaliza o desrespeito às regras que deveriam garantir o exercício profissional digno. É importante a emissão de notas de repúdio? Sim, muito importante. Todavia, elas não devem ser esvaziadas se tratando apenas de um documento institucional. Se não há fiscalização, se não há denúncia formal, se não há nenhuma ação que impeça essas pessoas de continuar ocupando um espaço que não lhes pertence, então o repúdio institucional se torna apenas um teatro bem ensaiado, uma encenação cíclica que se repete, sem impacto real na nossa profissão. E o que mais me impressiona é a previsibilidade desse processo. O erro acontece, a categoria se revolta, as redes sociais fervem, as instituições publicam a nota, o tema esfria, o tempo passa e logo estamos de volta ao mesmo ponto, assistindo à próxima polêmica e esperando a próxima nota de repúdio. Esse ciclo de indignação estéril apenas confirma que estamos sempre reagindo, mas nunca resolvendo. Até quando, pergunto mais uma vez, vamos nos contentar com esse teatro? Até quando vamos aceitar que um PDF no site de uma entidade seja tratado como uma solução para um problema que exige fiscalização, responsabilização e consequências reais?
Até quando vamos assistir passivamente ao mercado da interpretação ser tomado por oportunistas, que sabem que no fim das contas, a pior coisa que lhes podem acontecer é virar assunto por alguns dias. A profissão não pode continuar sendo sustentada por um castelo de papel timbrado. Se queremos mudança, precisamos de algo além de comunicados e postagens indignadas. Precisamos de medidas concretas de responsabilização, de um esforço real, para que quem não tem competência não tenha espaço para atuar. Até lá, cada nota de repúdio será apenas mais uma folha voando ao vento, enquanto a mediocridade continua trabalhando impune. Então, para a gente encerrar com a seriedade que o assunto pede, se você assistiu a uma prática de interpretação que não te acrescentou em nada, que não te ensinou, que não te provocou, que não te fez refletir sobre a sua atuação, não compartilhe. Não é porque está no Instagram, no TikTok ou com fundo musical bonito que merece ser replicado. Se você viu um colega falando absurdos, seja romantizando erros, distorcendo conceitos ou tratando o ofício com leviandade, não compartilhe. Errar, todo mundo erra. Mas tem gente errando com o microfone aberto e sem o menor compromisso com a ética profissional. E se você chegou até uma postagem que zomba, rebaixa ou esvazia o papel do TILSP, segura o dedo, não compartilhe. Porque cada vez que a gente dá visibilidade para esse tipo de conteúdo, mesmo com a desculpa do "olha que absurdo, gente", a gente está alimentando o algoritmo do desserviço. E mais, a gente está ensinando quem está começando que aquilo é aceitável, e não é, e não pode ser. A gente precisa ser o próprio filtro, o próprio termômetro ético, porque senão o que sobra é só a repetição do ruído, a glamourização da desinformação e o reforço de tudo aquilo que a gente passou anos tentando superar. E aí, meu povo, seguiremos batendo palma para maluco? E sinceramente, para uma categoria tão necessária, tão complexa e tão estratégica quanto a da tradução e da interpretação, já passou da hora da gente parar com esse show de horrores. Voltamos a qualquer momento com outras reflexões sobre o nosso pequeno mundo da tradução e da interpretação. Porque, como você pôde ver, de tédio, o intérprete não morre nunca.